Agora, nós vamos falar sobre os pronomes indefinidos. Os pronomes indefinidos, a palavra já diz, é indefinido, é uma coisa que não tem precisão. Então, quando eu falo alguns alunos me entregaram a atividade hoje. Quando eu falo isso, eu consigo saber quantos alunos foram e quais foram? Não, é indefinido a quantidade, o gênero. Então, o que acontece? É um pronome indefinido. Alguns, muitos, outros, outro exemplo. Muitos, todos, poucos. Então, tudo isso é um pronome indefinido. É algo que não me dá precisão do que aconteceu. Não me dá uma certeza do que está acontecendo. Então, esses são pronomes indefinidos. Os pronomes indefinidos, eles se dividem em 3. Pronomes variados em gênero e número. Pronomes variados apenas em número. E pronomes que são invariáveis, que eles não variam, eles não vão mudar de gênero e nem de número. Por exemplo, lá nos pronomes variáveis em gênero e número. Exemplos: algum, certo, determinado, muito, nenhum, outro, pouco, próprio, quanto, tanto, todo e vários. Esses são alguns exemplos de pronomes que são variáveis em quê? Variáveis em gênero e número. Vocês lembram o que significa o gênero para a língua portuguesa? É aquele do feminino e masculino. Uma palavra, por exemplo, ele pode variar em gênero, não pode? Porque se for no feminino, eu falo uma. E se for no masculino, eu falo Então, varia em gênero. E esse pronome também varia em quê? Em número, porque eu posso falar uns e também posso falar umas. Então, ele variou em quê? Variou em gênero e variou em número. O número é o quê? O plural e o singular, tá bom? Não se esqueça. Agora, variáveis apenas em número. Quais são os exemplos? Qual e qualquer. E agora a gente vai para aqueles exemplos que não são variáveis. Se for feminino, vai usar o mesmo. E se for masculino, vai usar o mesmo. Se for plural e singular, vai usar o mesmo pronome. Ele não varia. Quais são eles? São os cada, por exemplo, cada menina, cada menino, cada meninos, cada meninas. Viu que esse pronome ele não tem variação? Outro exemplo: demais, mais, menos, que, quem, algum, alguém, nada, ninguém. Então, esses são pronomes o quê? Que não variam. Vamos usar mais um exemplo. Alguém. Alguém mexeu no meu caderno. Alguém mexeu nas minhas meias. Viu? Alguém sempre fica invariável. Não muda gênero, não muda número, ok? Tiver dúvida, vamos lá para nossa página 41. Nossa, tia, eu não sei se esse aqui é um pronome variável ou não. Põe na frase. Mas eu quero um exemplo para mim trocar nessa frase aqui, ó. Nessa atividade está pedindo para mim trocar esse nome por um pronome invariáveis. Quais são? Volta lá na página 41 e olha quais são. Vai demorar um pouquinho para a gente pegar o jeito e saber todos de cor. Então, mas enquanto a gente não sabe, vamos olhar no nosso livro, sem problema. Outra coisa, alguns pronomes como qual, quanto, que, o que e quem eram interpretados como pronomes interrogativos. Por quê? Porque eles vinham no início da frase e sempre era uma frase interrogativa, era uma pergunta, lembra? É uma pergunta. Porém, o que acontece? Esses pronomes, eles foram interpretados muito tempo assim, mas a gente percebeu que esses pronomes também, se colocado no início de uma frase exclamativa, se tornavam um pronome de exclamação. Então, a gente pensou assim, os estudiosos da língua portuguesa pensou,
Por que não classificar eles apenas numa classe? Então, esses pronomes agora são considerados também como pronomes indefinidos, que são, vamos repetir, qual, quanto, que, o que e quem. Esses pronomes também são indefinidos. Ok? Então, hoje nós aprendemos 3 pronomes. Os pronomes pessoais, que é aquele que identifica a pessoa do discurso. Os pronomes possessivos, que vem de quê? De posse. Quando vocês lembrarem de possessivos, lembram de posse, de propriedade, de ser seu, entendeu? E pronomes indefinidos. Os pronomes indefinidos são um pouquinho mais complicados, por quê? Porque esse pronome é um pronome que ele varia, não varia, e às vezes varia só um número. Então, eles são um pouquinho complicados, mas a gente percebeu que eles têm 3 classes. Invariáveis, que são aqueles que não mudam, nem de gênero, nem de número. Aqueles que mudam gênero e muda também o número. E aqueles que mudam apenas o número. Entenderam? Ok? Qualquer dúvida pode me chamar que eu vou estar respondendo para vocês.